Irmão Jaime, proprietário do nosso Babaçu, eu estou hospedado na casa dele. Eu não tenho palavras para descrever a minha gratidão, irmão Jaime, irmã Lúcia, é o Felipe também. Deus abençoe. Vamos ler? 2 Coríntios 5:10. Os senhores vão projetar e nosso pastor vai ler. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Escute, estudar escatologia bíblica é como subirmos a uma escada. Ninguém sobe uma escada iniciando pelo último degrau, mas sempre o primeiro, segundo, terceiro, sucessivamente, até que se chegue ao lugar desejado. Da mesma forma, está o estudo escatológico, ele é sequencial, onde um fato sucede a outro fato. O primeiro grande degrau desta ordem, vimos ontem à noite, trata-se do arrebatamento da igreja. A partir daí, necessariamente, precisamos obedecer a ordem dos fatos como Deus programou e nos revelou através de sua bendita palavra. Então, logo a igreja seja arrebatada, nós, os salvos, passaremos por 2 eventos que dar-se-ão nas regiões celestiais. O primeiro, o tribunal de Cristo. O segundo, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, haverá um período de angústia, dor e desespero, conhecido como a grande tribulação. O assunto em pauta é sobre o tribunal de Cristo. É fundamental que o estudante da escatologia bíblica entenda que o tribunal de Cristo nada tem a ver com o julgamento das nações, e muito menos com o juízo final. São 3 julgamentos distintos que ocorrerão, portanto, em épocas diferenciadas. Logo a seguir, página 15, considerações sobre o tribunal. Letra A será um julgamento dos crentes em Jesus Cristo. Escute, no tribunal de Cristo, nenhum ímpio comparecerá. Este vai ser um julgamento exclusivo para os salvos do Senhor. Quem lá chegar, já tem a salvação garantida. Ora, pastor, então por que dar-se a tal julgamento? Para que Jesus faça uma profunda avaliação do conjunto das nossas obras, feitas na condição de servos. Se o resultado dessa avaliação for satisfatório, Jesus irá galardoar os servos achados fiéis. Letra B, ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Há uma ordem programada por Deus e revelada na Bíblia Sagrada, onde um fato sucede a outro fato. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento da igreja e logo na sequência dar-se-á o tribunal de Cristo. Página 16, letra C. O juiz será o Senhor Jesus Cristo. Olhem a seriedade desse julgamento. O próprio Senhor Jesus nos julgará, lembrando que os que lá chegarem já têm a salvação garantida, pois a finalidade do tribunal de Cristo não é de absolver ou condenar, mas sim galardoar os servos achados fiéis. Letra D. O instrumento de juízo será o fogo. A Bíblia tem 3 linguagens, a literal, a simbólica e a figurada. O livro do Apocalipse é muito rico em simbologia. Quando João viu a Cristo glorificado na inóspita ilha de Patmos, o Senhor Jesus a ele manifestou-se com os olhos como chama de fogo, que simbolizam a sua onisciência, que é um atributo pelo qual Jesus conhece todas as coisas. Tenho dito que o instrumento de juízo será o fogo. Portanto, o fogo simboliza o olhar onisciente de Cristo. Quando nós lá comparecermos, o julgamento vai ser individual. E o olhar penetrante de Cristo perscrutará os segredos que levaremos conosco. As obras produtivas que aqui realizamos e que glorificaram a Deus vão resistir ao teste do fogo. E tais obras nos acompanharão por toda a eternidade. Já as obras improdutivas que eventualmente tivermos praticado, estas se queimarão diante da ação disciplinadora do fogo, que é o olhar onisciente de Cristo. Quando a Bíblia diz assim, ou bem ou mal, nós temos 2 vocábulos interessantes aqui no grego. Nós temos aqui agatos, que quer dizer útil, e faulos, que quer dizer inútil. Não vamos confundir isso com pecado. Pastor, mas que tipo de obras são essas que vão se queimar? Obras feitas pela aparência, obras feitas para autopromoção. E Deus, que sonda os corações, sabe quando isto é praticado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Letra E, a base do julgamento será a fidelidade dos crentes. A palavra cardeal, que norteia as nossas ações na condição de servos de Deus, é fidelidade. Com base nesta palavra, em seus múltiplos aspectos, Cristo nos julgará. Fidelidade conjugal, fidelidade ministerial, fidelidade no que diz respeito à minha participação efetiva enquanto membro da igreja.
Aí isso inclui respeito à liderança, que é princípio de honra, assiduidade nos cultos, comprometimento com o arcabouço doutrinário da igreja, visita ao gasofilácio quando devolvo meu dízimo, entrego minhas ofertas, e o trabalho cristão com o qual eu tenho que me comprometer. Por isso que a Bíblia diz que em tudo devemos ser achados fiéis. Na sequência, a letra F. O tribunal de Cristo terá lugar nas regiões celestiais. Quando Paulo escreveu sobre tão auspicioso assunto, ele tinha em mente os Jogos Olímpicos, que já ocorriam naquela oportunidade. Havia uma modalidade dos Jogos que chamava a atenção do apóstolo Paulo em particular, a maratona, uma corrida de 42 quilômetros. Os corredores corriam e o vencedor da maratona subiu os degraus que davam acesso a uma plataforma elevada ao ar livre, chamada no grego de bema, onde o juiz o recepcionava e o coroava. Paulo faz um paralelo entre a maratona e a nossa corrida de fé. No tribunal de Cristo, todos nós que somos mais do que vencedores, seremos recepcionados e coroados por Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Na sequência, letra G. O seu propósito é galardoar os servos que forem achados fiéis. Vamos ler na Bíblia, Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Surge aqui a conhecidíssima palavra do universo cristão, galardão. Esta palavra deriva-se do vocábulo grego mistos, que reluz em 29 citações na Bíblia. É traduzida de variadas formas, ora como pagamento, ora como salário, ora como recompensa, e é óbvio, traduzido como galardão. O que seria o galardão que Cristo lhe dará, me dará, nos dará? O galardão é a recompensa que receberemos pelo trabalho prestado a Deus. Vamos ver uma referência linda? Mateus 10, versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Escute, no tribunal de Cristo haverá um contraste entre a graça e o galardão. A graça é favor imerecido, o galardão virá por mérito. Agora a Bíblia entra em detalhes. Até um copo de água fria que tu deres a quem bater na tua porta, transformar-se-á em um galardão para ti, quanto mais suco de acerola com bolo de fubá. Então pratique generosidade em nome de Jesus. Na sequência, página 16, nossas vidas e obras submetidas à prova no tribunal. Vamos ver o que é que Jesus vai julgar na vida de cada um de nós. Letra A, nossa conduta cristã. Por favor, Salmo 139, versículos 1 a 3. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. O salmista está destacando a onisciência de Deus. Absolutamente, Deus sabe tudo a nosso respeito. Escute, Salmo 147, versículo 4. A Bíblia diz que Deus conta o número das estrelas e as chama pelos seus nomes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Há no mundo 8,3 bilhões de habitantes. Fala-se no mundo 7.168 idiomas e dialetos. E Deus não se confunde. Ele conhece cada um de nós nos mínimos detalhes. Consequentemente, a primeira coisa que Jesus vai destacar no seu tribunal é a forma como nós nos comportamos diante dessa sociedade decadente, promíscua e sinuosa. Billy Graham disse assim: nós somos as Bíblias que as pessoas estão lendo, nós somos os sermões que as pessoas estão prestando atenção. Letra B, nossas obras. Jeremias 48, versículo 10.
Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. O critério que Deus exige ao fazermos a sua obra é o critério da excelência, da alta qualificação. Martin Luther King Jr. disse assim: se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha e como Shakespeare escrevia. Ou seja, dê o seu melhor, aplica-te, tenha denodo, zelo, porque no tribunal de Cristo tudo virá baila e as nossas obras estarão em destaque. Letra C, o tratamento dispensado aos irmãos. Romanos 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, Jesus vai destacar a coinonia que nós aqui construímos, a nossa comunhão horizontal, de irmão para com irmão. Escute, cada palavra que eu apliquei a teu respeito, cada conceito que você formulou sobre o anjo da igreja, tudo virá baila, tudo virá à tona. Precisamos construir uma comunhão horizontal sólida e não frágil ou quebradiça. Que Deus nos ajude a entendermos isso. Letra D, a evangelização. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A tarefa prioritária que Cristo nos outorgou é a evangelização, a busca aos perdidos da terra. Detenais diz que a evangelização é o mendigo contando a outro onde encontrar pão. No tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós tratamos esta urgentíssima tarefa. Quem foi convocado para pregar, colocou-se à disposição ou fez como Saul, escondendo-se no meio da bagagem? Quem foi convocado para ser intercessor, ajoelhou-se, pagando preço da oração, orando pela salvação de almas e pelos trabalhadores do Evangelho, ou tratou esta questão com extrema indiferença? Quem foi convocado para ser mantenedor, abriu a mão contribuindo ou a engessou? Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que a Bíblia quer nos dizer é que cada um deve dar a sua parcela de contribuição a favor do reino de Deus. E o resultado final contemplaremos no tribunal de Cristo, vidas remidas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Na sequência, letra E, os pastores. Um pouquinho mais de grave para mim, Hebreus 13:17. Mudou um pouquinho o retorno aqui. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Algumas pessoas chegaram depois da nossa introdução. Eu disse que no tribunal de Cristo, todos os que lá chegarem já têm a salvação garantida, pois a sua finalidade não é de absolver ou condenar, mas sim galardoar os servos achados fiéis. E os pastores estarão em destaque. Pastores que não justificaram suas convocações, que perderam o cheiro de ovelhas, que distanciaram dos rebanhos que Deus lhes confiou, que deixaram os rebanhos sofrendo diante de pastos tórridos e de ribeiros secos, serão seriamente advertidos por Cristo Jesus. Em contrapartida, pastores de excelência como os que vós tendes aqui neste campo, e nesta bela cidade, neste lindo estado, que justificaram suas convocações, que mantiveram consigo o inconfundível cheiro de ovelhas, que estiverem inseridos no meio dos rebanhos que Deus lhes confiou, que levaram os rebanhos a pastos verdejantes e águas tranquilas, receberão voto de louvor da parte de Deus e os eternos galardões. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Página 17, materiais a serem julgados. Por favor, 1 Coríntios 3, versículos 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Até o 15. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. A linguagem é simbólica. Paulo diz que todos nós temos que nos envolver no grande projeto de construção do reino de Deus, tal qual se constrói um belo edifício. Paulo afirma que o alicerce já está pronto. E o alicerce não poderia ser mais sólido e confiável. É Jesus Cristo. Portanto, sobre o alicerce que é Cristo, deveremos levantar as paredes do reino de Deus. Volto a dizer, a linguagem que é simbólica. Paulo revela-nos dois tipos de materiais. O primeiro, materiais indestrutíveis. Letra A, ouro, simboliza a glória de Deus. Escute, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu trabalho com ouro, quando eu tributo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração para todo sempre. Letra B, prata, é símbolo de redenção. Eu trabalho com a prata quando eu ganho almas para Cristo Jesus. Provérbios 11:30, que ganha alma sábio é. Letra C, pedras preciosas, simboliza tudo que se faz através do Espírito Santo. Eu trabalho com pedras preciosas quando sou guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, sobretudo quando eu passo a ser cheio do Santo Espírito de Deus. Estes três materiais ilustram a Trindade Divina. O ouro fala do Pai, a prata de Cristo e as pedras preciosas do Santo Espírito de Deus. Quem trabalhar com esses três materiais, além da salvação, terá direito aos galardões. Paulo fala sobre um segundo grupo de materiais. E ele recomenda que nós não os empreguemos. São matérias de segunda qualidade. Letra A, madeira. Ela representa a natureza humana. Natureza egocêntrica, vaidosa, explosiva, crítica, pueril, ou seja, infantil, que tantos transtornos traz a obra do Senhor. Letra B, feno. Representa aquilo que é seco, sem renovação. Quem trabalha com feno não busca renovação espiritual. No dia 9 de agosto de 2024, aconteceu a tragédia com a queda do avião da Voi Pai sobre Vinhedo, São Paulo. 62 pessoas morreram. A ANAC já, de maneira incisiva, confirmou que a causa da queda da aeronave se deu por conta de acúmulo do gelo nas suas asas. Todo avião tem um anti-ice, um aquecedor, para que possa derreter o gelo ao longo da trajetória. Mas naquele evento, o anti-ice não funcionou. O cristão precisa ser humilde, entender que nós somos, sobretudo, dependentes. Com muita frequência, precisamos fazer um pit stop para nos reabastecermos da graça de Deus, acendermos o fogo do avivamento para que todo o gelo que queira acumular, em nome de Jesus, seja removido, para que a nossa trajetória seja vitoriosa. Na sequência, letra C, palha. Se há algo que o cristão tem que conquistar para que ele tenha uma trajetória vitoriosa do início ao final, é estabilidade. Jesus não nos omitiu. Ele disse, no mundo tereis aflições. Em alguns momentos, seremos visitados por pequenas adversidades, como marolas. Em outros momentos, seremos visitados por grandes adversidades, como verdadeiros tsunamis. Como é que eu venço a marola e venço o tsunami? Quando eu reconheço que, por mais aguda que seja a luta, Deus ainda tem o controle da situação. As rédeas estão nas suas mãos e tudo vai passar. Aí eu salto a marola, salto o tsunami e canto o hino da vitória do outro lado. Bendito seja Deus. Aleluia. Mas quem não tem essa estabilidade na adversidade, naufraga espiritualmente. Escute, Paulo, usando o singular, disse, o tal, quem é este pastor? Aquele que trabalhar com madeira, feno e palha, poderá ser salvo. Porém,
ele vai ser salvo como que escapando de um incêndio do fogo. Geralmente, quando uma pessoa escapa de um incêndio de um prédio público, privado ou religioso, seja qual for a sua esfera de ação, a pessoa, quando escapa, ela sequer leva os documentos pessoais. É salva de mãos vazias. O que Paulo quer dizer é que aqueles que trabalharem com madeira, feno e palha poderão ser salvos, mas não terão direito aos galardões. Quem entendeu, diga amém. Amém. Escutem, na sequência, nós vamos para a página de número 18, as recompensas de cada um. Essas recompensas estão descritas como coroas, do grego Stéphanos, que quer dizer honra por um serviço notável. Por que Paulo empregou essa figura? Porque ela era muito conhecida entre os gregos, bem como entre os romanos. Letra A coroa da vida. Letra B, a coroa da glória. C, a coroa da justiça. D, a coroa da alegria. E, a coroa incorruptível. Premiação definitivamente é fator estimulante. A TV americana premia os melhores com Emmy. A indústria fonográfica americana premia os melhores com Grammy. O cinema americano premia os melhores com Oscar. O jornalismo americano premia os melhores com Pulitzer. A academia sueca premia os melhores com Nobel. As Olimpíadas premiam os melhores com medalhas. Mas Jesus vai superar a todos. Ele vai nos dar galardões. Bendito seja o nome do Senhor. Página de número 18, as bodas do Cordeiro. Por favor, Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A Bíblia inicia sua bela narrativa com o casamento entre Adão e Eva. E fim da sua perfeita narrativa com o casamento entre Cristo, que é o segundo Adão, com a sua noiva, que é sempre uma sinalização aplicada à igreja. Logo na sequência, considerações sobre as bodas do Cordeiro. Letra A, será após o tribunal de Cristo. É fundamental que você entenda que há uma ordem no cumprimento dos fatos, da forma como Deus programou e nos revelou através de sua bendita palavra. Primeiramente, ocorrerá o arrebatamento da igreja, logo na sequência, nas regiões celestiais, dar-se ao tribunal de Cristo e, subsequentemente, as bodas do Cordeiro. Letra B, a noiva é a igreja neotestamentária, composta por aqueles que foram salvos pela fé em Cristo. Os santos do Antigo Testamento se encontrarão ali, na qualidade de amigos do noivo. Escute, quando falamos das bodas do Cordeiro, falamos de um casamento. Aliás, a palavra bodas vem do grego gamos, e quer dizer casamento. Onde o noivo será o próprio Senhor Jesus. E a noiva é uma sinalização aplicada sempre à igreja. Vamos ver? 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Portanto, a noiva é uma referência sempre aplicada à igreja. Como veremos amanhã, a igreja surgiu no Novo Testamento. Amém, irmãos? Amém. Isso quer dizer que os crentes das antigas dispensações não vão integrar a noiva, mas não serão preteridos desta belíssima cerimônia. Eles lá estarão em posição de honra e destaque como convidados especiais. Por isso que a Bíblia os chama de amigos do noivo. Na sequência, letra C, haverá grande alegria durante a cerimônia. Se há alegria nos casamentos terrenos, imagine a alegria que vai se manifestar em nosso casamento com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E letra D, haverá a celebração da ceia do Senhor. Definitivamente, a ceia é o ápice da nossa liturgia prestada ao Trino Deus. A ceia é diferenciada por duas razões. A primeira, porque ela é uma das ordenanças que Cristo impôs à sua igreja. A segunda, porque ela é um memorial. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. No dia da ceia, a igreja está quebrantada. Durante a semana, os irmãos se consagraram. O pastor ministra aquela palavra balsâmica que alcança os corações dos fiéis. Na sequência, os oficiais da igreja caminham em nossas direções com pão como elemento representativo, apontando para o corpo de Cristo.
com um cálice com suco da vide, como elemento representativo, apontando para o sangue da nova aliança. Comemos o pão e tomamos o cálice, sendo deveras renovados por Cristo Jesus. Do início ao final da ceia, dela nós participamos lembrando de Jesus. Todas as ceias das quais aqui participamos foram maravilhosas. No entanto, nenhuma delas poderá se comparar à ceia da qual participaremos lá nas bodas do Cordeiro. Porque aqui nós participamos da ceia lembrando de Jesus. Lá nós participaremos da ceia olhando para Jesus face a face como Ele é. Página 19, a grande tribulação. Por favor, leamos Mateus 24, versículo 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A expressão tribulação vem do grego tilipsis, que quer dizer comprimir com força. A grande tribulação tem outros nomes, como você pode me acompanhar. 1, o dia do Senhor. 2, o tempo da angústia de Jacó. 3, o dia de trevas. 4, o dia da vingança de nosso Deus. 5, o dia da ira. 6, o grande dia. E 7, ira vindoura ou futura. Aspectos da grande tribulação. Letra A, ocorrerá logo após o arrebatamento. Vamos ler? Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Existem 3 escolas que interpretam o momento em que dar-se-á o arrebatamento da igreja. A primeira é a escola pré-tribulacionista. Ela afirma na sua essência que a igreja vai ser arrebatada antes que se inicie a grande tribulação. A segunda é a escola meso ou mid-tribulacionista. Ela afirma na sua essência que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. A última é a escola pós-tribulacionista. Ela afirma na sua essência que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Qual é a escola mais coerente, por isso é mais aceita? A primeira, a escola pré-tribulacionista. Eu louvo a Deus, porque na nossa confissão de fé da Igreja Assembleia de Deus, está declarado lá, que a nossa igreja crê que a igreja não passará pela grande tribulação. Quem pode, glorifique a Deus por isso. Glória a Jesus. Na sequência, letra B, durará 7 anos. Daniel 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assim profetizou Daniel. E ele, quem? O anticristo. Firmará um acordo com muitos por 1 semana. Mas esta semana não é de dias, e sim de anos. Tanto é que Daniel se utilizou do vocábulo hebraico Shaboa. 1 semana de anos totaliza 7 anos. É o tempo total de duração da grande tribulação. Mas Daniel nos oferece um rico detalhe que nos leva a uma profunda reflexão. E na metade da semana, ele, o anticristo, romperá o acordo celebrado com Israel. Metade de 7 é 3,5. No total, a grande tribulação vai durar 7 anos, mas ela vai se dividir em 2 fases de 3 anos e meio cada. A primeira fase da grande tribulação será marcada por falsa paz, 1 Tessalonicenses 5:3, e por falsa prosperidade, Daniel 11:36. 2 coisas que a humanidade tanto almeja conquistar, paz e prosperidade. Isto far-se-á presente na primeira fase tribulacional, com uma ressalva: será uma falsa paz e uma falsa prosperidade, pois durará apenas quanto tempo? 3 anos e meio. Aí o anticristo vai romper o acordo celebrado com Israel, o aliança do hebraico Berit. E ao se iniciar a segunda fase, os 3 anos e meio finais, ele, o anticristo, vai perseguir o remanescente de Israel. Letra C.
será um período de angústia de Israel. Vamos ler Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Por que é que a grande tribulação é denominada como tempo de angústia para Jacó? Ou seja, para a nação de Israel. É porque os judeus serão enganados pelo anticristo. Prestem bem atenção nessa leitura, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus, dirigindo-se aos judeus, disse-lhes: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio como Messias prometido à nação de Israel. Jesus cumpriu mais de 300 profecias para se autocolocar na posição de Messias, aguardado ansiosamente pelos judeus. Mesmo assim, estes não o receberam. Escute, eu levo caravanas todos os anos para Israel. No mês de novembro, no dia 8, estaremos levando 81 pessoas. Vamos fazer Egito, Jordânia e Israel. No mês que vem, vamos lançar do ano que vem as 7 igrejas da Ásia e Israel. Por que eu estou citando isso? Não é autopromoção, é um detalhe. É porque quando as pessoas chegam em Jerusalém, em particular no Cótel, no Muro das Lamentações, as pessoas ficam perplexas, pois os judeus ortodoxos estão ali orando para que o Messias venha. Só que ele já veio. Há quanto tempo? Mais de 2000 anos. Porém, Israel o rejeitou. A maioria em Israel ainda crê que o Messias virá. Por que eu disse a maioria? Porque 30% dos judeus são ateus. Eu sei que isso é de causar indignação. Você sabia que o nome mais comum em Tel Aviv, que é uma cidade pecaminosa, é Nimrod? E Nimrod prefigura o anticristo. Então, 30% dos judeus são ateus ou agnósticos. Mas os judeus religiosos creem que o Messias ainda virá. Aí Jesus, dirigindo-se aos judeus, disse-lhes: outro, porém, virá em seu próprio nome, e a este recebereis. A quem Jesus se refere agora? Ao anticristo, que ao surgir no cenário mundial, vai enganar os judeus dizendo ser ele o Messias. É por isso que você deve entender como fato natural, que para lograr êxito, enganando os judeus, que vão acreditar que ele seja o Messias, o anticristo terá que ter descendência judaica. Eu não disse que ele vai surgir de Jerusalém ou Tel Aviv. 70% da população brasileira tem descendência judaica. Pastor, eu entendi. Porque o anticristo vai enganar os judeus dizendo ser ele o Messias. E os judeus vão exigir que ele confirme sua genealogia. Perfeitamente. Uma junta judaica habilidosa será formada, e os integrantes dessa junta vão exigir que o anticristo confirme sua descendência judaica. E ele o fará. Pastor, de qual tribo de Israel ele virá? Ninguém pode precisar isso. O maior escatologista que o mundo conheceu foi Vimalgo, da chamada da meia-noite. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Na sua interpretação, ele dizia que o anticristo virá da tribo de Dan. Vamos ler? Gênesis 49, versículos 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Essa é a interpretação de Vimalgo, não é a que eu estou oferecendo. Eu disse que ninguém pode precisar de qual tribo de Israel ele virá. Mas o anticristo terá que ter descendência judaica para enganar os judeus. Quando ele se autoproclamar como sendo o Messias,
Os judeus vão confirmar sua descendência e vão dizer: é ele, chegou aquele a quem nós aguardávamos. E haverá uma comemoração e exultação. Farão com ele uma aliança por 7 anos. Só que o anticristo não vai honrar a totalidade do acordo. Ele só vai cumprir a primeira fase. De quantos anos? 3 anos e meio. Na metade da semana ele vai romper o acordo. E na segunda fase da grande tribulação, ele vai perseguir ao remanescente de Israel. Na sequência, a letra D será marcado pelo surgimento do anticristo. Leiamos, por favor, 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O personagem central da grande tribulação vai ser o anticristo. Biologicamente falando, ele vai ser um homem comum, porém superdotado pelo diabo, com faculdades sobrenaturais, como carisma, liderança, genialidade, oratória, gestão, diplomacia e outras habilidades mais. O anticristo vai ser a obra-prima de Satanás. Ninguém pode afirmar qual é a identidade do anticristo, porque ela não nos foi revelada. Daqui a pouco eu vou mostrar pelo menos 20 nomes que foram citados pelos especuladores de plantão. E o número só cresce a cada mês, a cada ano. Mas só Deus sabe quem vai ser o filho da perdição. O que mais atrapalha o pleno exercício da escatologia bíblica fidedigna é o achismo. Escutem, o anticristo tem outros nomes. Página 20. 1, homem do pecado. 2, filho da perdição. 3, o iníquo. 4, a besta. 5, o ímpio. 6, o príncipe que há de vir. 7, o chifre pequeno. E 8, o assírio. Ele vai comandar o mundo em 4 áreas distintas. A primeira vai ser a área política. Por favor, Apocalipse 13, versículos 3 e 4. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Um dos nomes dados ao anticristo é a besta. Esta palavra vem do grego terion, quer dizer fera. O dragão, que é o diabo, dará todo o poder à besta, que é o anticristo. Escute, quando a grande tribulação se iniciar, o mundo vai estar o caos. E o anticristo vai surgir como uma proposta falaciosa de salvação da raça humana. E ele vai aplicar aqui uma falsa paz e uma falsa prosperidade. Nos 3 anos e meio iniciais, o anticristo vai receber as mais altas comendas no mundo todo. Ele vai aparecer nos programas televisivos. Ele vai ser homenageado pelas cortes, pelos parlamentos. O anticristo vai ser figurinha carimbada nas redes sociais. O mundo ficará encantado com a besta. Mas é a fase inicial da grande tribulação, do logro, do engano. Isto vai durar apenas quanto tempo? 3 anos e meio. Quando ele romper o acordo com os judeus, a sua máscara vai cair e a sua verdadeira identidade será revelada. Aí ele vai se mostrar o maior de todos os déspotas, o maior de todos os tiranos que o mundo vai conhecer. Quando você olha para os retrovisores da história, você percebe que os grandes ditadores do mundo estão desaparecendo. O que é isso, pastor? É o mundo se adequando para o surgimento do maior ditador, que vai ser o anticristo. Veja bem rápido. Lenin e Stalin se foram da antiga União Soviética. Hitler se foi da Alemanha nazista. Mussolini se foi da Itália fascista. Franco se foi da Espanha, Salazar de Portugal, Pinochet do Chile, Stroessner no Paraguai, Marcos das Filipinas, Baby Doc da Haiti, Charles Taylor da Libéria, Fidel Castro de Cuba, Muammar Gaddafi se foi da Líbia, Bashar al-Assad se foi da Síria. Os grandes ditadores estão desaparecendo porque o mundo se adequa, se ajusta para o surgimento do maior ditador, que vai ser o anticristo. A segunda área sobre a qual ele vai governar vai ser a área econômica. Leiamos Apocalipse 13, versículos 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes,
ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Escutem, o anticristo vai controlar a economia mundial com base no seu nome, na marca e no número. Nome, marca e número. O nome e a marca nós conhecemos, mas o número a Bíblia nos revelou, 666. Ele aparece 3 vezes na Bíblia. 1 Reis 10, 14, Esdras 2 e 13, Apocalipse 3, 18. Aí não é achismo, não é construção humana. A Bíblia diz assim, calcule o número da besta. Na numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem. O número 7 é o número da perfeição. Perfeito só haverá um, que é o Senhor Jesus. 666 é a tentativa desesperada do diabo de projetar no cenário mundial alguém que se aproxime de Cristo, no caso o anticristo. É óbvio que Satanás não alcançará o seu intento. Eu vou pedir permissão no final ao meu pastor para apresentar o meu novo livro, que ainda vai ser lançado na próxima segunda-feira. Mas eu já trouxe aqui para vocês o livro intitulado A Grande Tribulação. Eu gostaria muito que você levasse esse livro, esforça-te, porque eu trabalho essa questão da gematria dentro desse livro. Escute, quando Collins, Aldrin e Armstrong alcançaram a Lua, no dia 20 de julho de 1969, o ex-presidente americano Richard Nixon lhes fez uma ligação telefônica através da sede da NASA no Cabo Canaveral, na Flórida. Qual foi o prefixo que ele discou? 666. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o Parlamento Europeu. Ele é composto por 750 deputados. Pasmem, a cadeira de número 666 do Parlamento está vaga. O ex-deputado Martin Schulz, da Alemanha, foi indagado. Por que é que esta cadeira está sempre vaga, ninguém se assenta nela? E ele respondeu, com ênfase, com destaque, ela está reservada para alguém que fará entre nós toda a diferença. O cenário está montado, igreja. Agora, é óbvio que a grande discussão é sobre a marca da besta. Ninguém tem a última palavra sobre como ela se dará. Na época da igreja primitiva, acreditava-se que a marca da besta dar-se a ferro quente. Depois veio a tatuagem, que ganhou grande força interpretativa. Subsequentemente, o raio laser, que é rápido, eficiente e indolor. Em 1984, a maioria aqui não tinha nascido. O Brasil adotou o sistema do código de barras. E os escatologistas sensacionalistas daquela época afirmavam que o código de barras era a marca da besta. Hoje ninguém mais dá destaque a isso. A maioria acredita, na atualidade, que a marca da besta dar-se-á através da introdução de um microchip, como o Verichip ou Mondex. Quem defende essa interpretação, consequentemente também afirma que esta é a modalidade mais perfeita para que haja um controle populacional da Terra. Mas não é a única. Não é a única. Vamos conferir comigo? Vocês são inteligentes. Quantos aplicativos vós tendes nos vossos telefones celulares? Não impressiona? Aplicativo fala de controle. E o QR Code, que impressiona por sua eficácia? Você sabia que quando você entra na internet, você já tem um endereço eletrônico chamado IP? Você já está monitorada. Você já está monitorado. Você sabia que a sua empresa telefônica, sob ordem judicial, pode indicar o seu paradeiro, estando o seu telefone celular ligado ou desligado? Isso é controle. Pelo seu CPF, o governo tem suas principais informações. Nos Estados Unidos, é o número do seguro social. Você já analisou a biometria? Leitura das digitais, das linhas das mãos, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, da íris, da retina, sensor de calor. Impressiona-nos as modalidades de controle da população mundial.
vamos trazer novos ingredientes, e as câmeras espalhadas nas ruas, nas praças, em algumas modernas rodovias, como no interior de São Paulo, em Israel, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E os satélites que monitoram a tudo e a todos, nós já estamos sendo monitorados. Ninguém tem a última palavra sobre como se dará a marca da besta. Há um combo de gestão, há um combo de controle que está hoje aí perceptível a cada um de nós. Escute, surgiu agora um novo ingrediente com força a partir de 2022, inteligência artificial. Ouça o que eu estou lhe dizendo, o mundo não é mais o mesmo. Essas argumentações acerca da marca da besta ficaram apequenadas diante da IA. O mundo já está monitorado, o mundo já está controlado. Eu quero que você leia esse novo livro que nós estamos lançando aqui hoje. Você vai ver como essas câmeras de alta resolução estão impactando a sociedade. Há um controle populacional, a inteligência artificial veio para ficar. Portanto, a palavra marca vem do grego karagma, que quer dizer marca real. Ela vai ser efetivada na parte superior da mão direita ou na testa. Quem a receber, a aceitará em caráter definitivo. Quem a rejeitar, não poderá comprar e não poderá vender. Fica anulado em todo o processo contábil ou comercial. Pastor, a igreja vai ter que receber a marca da besta? De forma alguma. A igreja não estará mais na terra quando tudo isso estiver acontecendo. A igreja tem uma marca que faz toda a diferença no seu curso histórico, a marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira área vai ser a religiosa. Apocalipse 13, versículos 11 a 15. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes às de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A primeira besta é uma referência ao anticristo. A segunda besta, uma referência ao falso profeta. Porque ela terá 2 chifres, poder político e poder religioso. Escutem, o falso profeta vai ser o secretário particular a serviço do anticristo para o período da grande tribulação. E será o ministro de cultos para o mesmo período. Ele vai realizar milagres pela eficácia de Satanás. Ele vai fazer com que fogo caia do céu, um show pirotécnico, semelhante à ação de Elias, o profeta do fogo, no Velho Testamento. Ele fará mais. Ele vai construir uma grande imagem da primeira besta. E dará poder à imagem para que ela fale. A imagem não vai andar, não vai se locomover, mas vai falar. E aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e muitos serão mortos. Vocês são muito inteligentes e bíblicos. Já ouviram falar sobre o ecumenismo, que é uma manobra satânica para tentar unificar as religiões. O pontapé inicial do ecumenismo foi dado no dia 23 de agosto de 1948, quando o Concílio Mundial de Igrejas realizou em Amsterdã, na Holanda, a primeira Assembleia Ecumênica. Compareceram 351 delegados de 147 igrejas de 44 países. O ex-papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril de 2025, era o maior incentivador do ecumenismo. Esta manobra satânica para tentar unificar as religiões. Pastor,
Em algum momento da história, o ecumenismo vai se instaurar na Terra? Sim. Quando? Na segunda fase da grande tribulação, quando todos serão obrigados a adorar a imagem da besta. A última área vai ser a área do Império Romano restaurado. Vamos ler Daniel 2:34. 5 minutos eu termino para começarmos as projeções. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Eu estou dizendo na apostila que o velho Império Romano será restaurado. A notícia alvissareira é que esta realidade já se faz presente em nosso meio. Mas como, pastor? Isso não foi notificado pela mídia convencional? Ou pela mídia digitalizada? Escutem. O velho Império Romano está de volta, mas num modelo novo. Não naquela velha estrutura. O velho Império Romano está de volta na roupagem da União Europeia, antigo mercado comum europeu. O mercado comum europeu foi fundado no dia 23 de maio de 1957. Entrou em vigor no dia 1º de abril de 1958. Começou com 6 nações e hoje conta com 27. Eram 28, mas no dia 31 de janeiro de 2020, concretizou-se o Brexit, a saída do Reino Unido desse bloco. Hoje são 27 nações. Juntas elas têm uma população de 450 milhões de habitantes. No dia 1º de novembro de 1993, entrou em acordo o Tratado de Maastricht, quando o mercado comum europeu passou a se chamar União Europeia. Escute, eu preciso provar isto biblicamente nesta noite, que o velho Império Romano está de volta através da estrutura da União Europeia, antigo mercado comum europeu. Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, o Colosso, com os 4 impérios mundiais representados. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito de prata, Império Medo-Persa. Ventre de bronze, Império Grego. Eu preciso que vocês me ajudem memorizando qual foi o último império mundial. Foi o romano, representado pelas pernas e pés. Mais uma vez. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito de prata, Império Medo-Persa. Ventre de bronze, Império Grego. Por favor, me respondam qual foi o último império mundial? Império Romano, representado pelas pernas e pés. Eu posso vos dizer que os dedos das minhas mãos são a extensão das minhas mãos, sim ou não? Sim. Eu posso vos dizer que os dedos dos meus pés são a extensão dos meus pés, sim ou não? Sim. O último império mundial foi o romano, representado pelas pernas e pés. Se os dedos são a extensão dos pés, o que isso nos ensina? Que o velho Império Romano estará de volta nos últimos tempos. Isto está oficializado pela União Europeia, que hoje conta com 27 nações. Mas, para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10 nações. Por que o número 10? São os 10 dedos dos pés. No capítulo 7 do seu livro, Daniel fala sobre esses 4 impérios, usando 4 animais. Leão, Império Babilônico. Urso, Império Medo-Persa. Leopardo, Império Grego. E o 4º animal espantoso, Roma. E Daniel disse, eu vi o 4º animal espantoso, e ele tinha 10 pontas. E no meio das 10 pontas, eu vi uma ponta pequena que crescia e fazia guerra aos santos, até que surgiu o ancião de dias. As 10 pontas, de igual modo as 10 dedos, falam das 10 nações que vão restar desse bloco, União Europeia. E aquela ponta pequena que vai crescer do meio das 10 pontas maiores, é uma referência a quem? Ao anticristo. A plataforma para a projeção do anticristo já está mapeada. Vai ser a União Europeia. Escute, alguém pode dizer assim, mas pastor, a União Europeia é um bloco blindado contra a crise. Como é que essas nações, em sua maioria, vão sair? Eu também imaginava isso, até que eu fui conhecer de perto a estrutura da União Europeia. Se há uma palavra que sintetiza o real estado da União Europeia, é crise. Enquanto nós estamos aqui, a Polônia, a Dinamarca e a Holanda protocolaram a intenção de deixar esse bloco no futuro breve. Hoje são 27. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10 nações. São os 10 dedos dos pés. Aí Daniel disse, eu vi uma pedra cortada do monte sem auxílio de mãos.
E esta pedra esmiuçou os 10 dedos dos pés. Esta pedra representa Cristo, que vai vencer o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas na batalha do Armagedon. Se você puder, aplauda o Senhor por tudo isso nesta noite. Que maravilha. Agora nós vamos às imagens. Antes, pastor Regis, posso apresentar aqui meu livro rapidinho? Para não tomar muito tempo? Ok. Meus irmãos, ontem eu apresentei esse livro aqui. Quem não estava aqui ontem? Por favor, deixe-me ver. Muitos. Esse livro tem sido uma bênção, eu levei 7 anos para fazê-lo. As grandes perguntas escatológicas. Quais são as principais correntes escatológicas? Escute, as teorias conspiratórias têm sentido? Projeto Bluebeam, Planeta X, Nova Ordem Mundial, Lua de Sangue. Esse livro é muito interessante. Pastor, nós vamos nos reconhecer no céu? Eu explico isso aqui. O inferno, pastor, ele tem um tormento eterno, ou esse tormento vai findar-se? Você precisa ler isso aqui. Como é que serão corpos glorificados? A família que aqui serviu a Deus reencontrar-se na glória? Sim, eu quero que tu leias isso. Toda a programação escatológica está resumida nesse livro. É um livro de perguntas e respostas. 412 páginas. Irmãos, eu li esse livro. Só um minutinho, vou desentupir o ouvido aqui, tá? É rapidinho. Eu li esse livro 4 vezes. Porque a escatologia exige isso. Que você leia com frequência, porque caso contrário você vai acabar esquecendo. Estude. Esse livro tem sido uma bênção. Pastores do Brasil, de vários lugares do mundo, têm mandado e-mail, mensagens pelo WhatsApp, dizendo como este livro tem contribuído para um pensamento escatológico dentro do padrão do pentecostalismo clássico. As dúvidas que você tem de escatologia, eu tenho plena convicção que são respondidas aqui nesse livro. Perguntas e respostas. Agora, hoje eu trago meu novo livro que vai ser lançado segunda-feira. A primeira igreja que eu estou apresentando é esta aqui. A Grande Tribulação. 260 páginas. Se você puder, leve esse livro. Se você quer crescer, ampliar o seu conhecimento escatológico, leve esse livro. Nós temos 42 exemplares lá fora. Daqui a pouquinho eu vou falar os valores. Nesse livro aqui eu falo sobre como o mundo se molda para o arrebatamento e, consequentemente, para o início da grande tribulação. Como é que o mundo está adequado para o governo do anticristo? Você vai ver comentários fantásticos aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre a batalha de Gog, o avanço da Rússia e nações aliadas contra Israel. O que você vai ver aqui está escrito no livro. Você vai ver como que tudo está pronto para o desfecho desta batalha. Esse conflito de hoje entre Israel e Irã é o script para a batalha de Gog. Você precisa ler isso aqui. Como é que vai ser a grande tribulação na sua estrutura terribilíssima, tétrica e apavorante? Eu falo aqui sobre o que é a imagem da besta. Eu mostro aqui também o que é o controle da economia mundial. Você precisa ler isso aqui, vai ajudá-lo na argumentação em classe, numa preleção. Escute, eu concluo este livro falando sobre a batalha do Armagedon. Estava comentando hoje com o irmão Jaime, doutor André, e o pastor Milton, que é um grande amigo da Santa Geração. Eu acredito que é o único livro que aborda isso, Isaías 63, acerca de Cristo. O profeta diz: quem é este que vem de Bosra, montado em um cavalo com as vestes salpicadas de sangue? É uma alusão a Cristo. Quando isto vai se completar? Quando isto vai se concluir? No finalzinho da grande tribulação, quando Jesus vier para socorrer o remanescente de Israel, para derrotar o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas. Quem é a grande meretriz de Apocalipse 17? Está aqui. Os 4 seres viventes, está aqui. Qual o papel das 2 testemunhas? Qual a melhor interpretação simbólico-literal? Então esse livro ficou maravilhoso. Eu escrevi um livro fácil, não é um livro acadêmico, é uma leitura para um auditório heterogêneo.
260 páginas. Se você puder e desejar, é óbvio, passe lá atrás e leve. Quais os valores? Esse primeiro aqui, R$ 70. O segundo, R$ 60. Tá certo? Quero agradecê-los e agora vamos às imagens. Se for possível, pastor Gilson, eu gostaria, viu? Como nós fizemos ontem. Posso sentar aqui, pastor? Ok. Pode colocar a primeira. Durante a grande tribulação, ocorreram duas grandes batalhas. A primeira dar-se-á no início da grande tribulação. A segunda dar-se-á no final. A primeira vai ser a batalha de Gog. A segunda, a batalha do Armagedon. Vamos falar sobre a batalha de Gog, descrita em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Ezequiel diz que Gog é um príncipe. A tradução brasileira diz Gog, príncipe de Ros. Ros é uma clara alusão à Rússia. A Rússia avançará contra Israel com uma força de coalizão, com nações da Europa, Ásia e África. Então, Gog é um príncipe, o governante que quer estender os seus domínios. Ele vem de Magog, que é a Rússia. Quem é hoje o presidente da Rússia? Vladimir Putin. Ok. Mikhail Mishustin é o primeiro-ministro. Ok. Então, Gog vem de Magog, que é a Rússia, e de Mesec, que é Moscou. Ok. E de Tubal, que corresponde a Tobolsk. Ok. A Rússia tem um poderio bélico que impressiona. Esse míssil hipersônico chama-se Satã 2, então um está guardado. Ok. Prestem bem atenção nesse mapa. Eu não vou usar minha laser, porque em tela screen o laser não funciona. Observem bem a convergência daquelas setas amarelas. Estão vendo uma tarja vermelha? Lá está escrito Jerusalém, correto? Olhem a setinha que sobe para cima. Qual é o país que lá aparece? Rússia. Então isso aqui não é achismo. Ezequiel 38:15 diz assim: tu virás das bandas do extremo norte de Israel. Olhem quem lá aparece, a Rússia. Então a Rússia avançará contra Israel com uma força de coalizão, no início da grande tribulação. Ok. Qual é o momento em que a batalha de Gog se dará? No início da grande tribulação. Qual é a senha? Ezequiel 38, versos 8 e 11. A Bíblia diz que Israel se sentirá seguro. Qual é o momento da grande tribulação em que Israel se sentirá confortável e seguro? No início. Quando tiver feito um acordo com o anticristo. Ok. Algumas nações são citadas pelo profeta Ezequiel, que vão integrar essa força de coalizão. A primeira é Gomer, que passou a se chamar Germânia e hoje Alemanha, que tem como presidente Frank-Walter. Ok. Mas quem de fato comanda o país é Friedrich Merz, o chanceler. Ok. A capital da Alemanha é Berlim. Ok. Mas até 1989, os escatologistas discutiam qual Alemanha seguirá aliada à Rússia, a Alemanha Oriental ou a Alemanha Ocidental? Porque a Alemanha estava dividida pelo Muro de Berlim, chamado de Muro da Vergonha. Ele começou a ser construído de 12 para 13 de agosto de 1961, por tropas da antiga Alemanha Oriental e da antiga União Soviética. O Muro de Berlim tinha 3 metros de altura, 155 quilômetros de extensão, 302 postos de vigilância, com 14 mil soldados que revezavam-se. Ok. No dia 11 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. E no dia 3 de outubro de 1990, a Alemanha foi reunificada. Hoje só uma Alemanha cuja capital é Berlim. Ok. A segunda nação que é citada pelo profeta Ezequiel, a Pérsia. Escutem. A antiga Pérsia foi uma nação solidária a Israel. Depois lembrem-se de ler em casa Esdras 6,14. 3 reis persas que ajudaram os hebreus, Ciro, Dario e Artaxerxes. No dia 21 de março de 1935, a Pérsia mudou de nome e passou a se chamar Irã. Tudo ia muito bem até que em 1979,
O Ayatollah Khomeini voltou do exílio francês e promoveu a Revolução Islâmica com a queda de Shah Reza Pahlavi. A partir daí, o Irã transformou-se numa nação oposta a Israel. Quem é hoje o presidente do Irã? Massoud Pezeshkian. Ok. O Irã tem um novo líder supremo, que é Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei. Ok. A capital do Irã é Teherã. Ok. Preste bem atenção nessa foto, 19 de julho de 2022. À esquerda, Vladimir Putin, presidente da Rússia. Ao centro, Ibrahim Raisi, ex-presidente do Irã. À direita, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia. Por que esta foto é emblemática? Porque esses três líderes se uniram no Palácio Presidencial em Teherã, no dia 19 de julho de 2022, para assinar um protocolo de intenções, onde eles se comprometem a marcharem juntos contra Israel. Ok. Outra nação, Putin, que corresponde à Líbia. Hoje o presidente da Rússia é Mohamed Al-Menfi. Ok. O primeiro-ministro é Abdul Hamid Dbeibeh. Ok. A capital é Trípoli. Ok. Outra nação, é o nome antigo, Togarma. É a junção da Turquia com a Armênia. Vamos falar da Turquia. O presidente é este, Recep Tayyip Erdogan. Ok. A capital da Turquia não é Istambul, e sim Ankara. Ok. Falamos da Turquia, agora falaremos da Armênia. O presidente é Vahagen Khatchaturian. Ok. O primeiro-ministro é Nikol Pashinyan. Ok. A capital da Armênia é Yerevan. Ok. A última nação citada é a Etiópia. A presidente é Saleh Work Zewde. Ok. O primeiro-ministro é Abiy Ahmed Ali. Ok. A capital é Addis Abeba. Pastor, a lista está fechada? Não. Ezequiel 38:6 diz assim: muitos povos também virão contigo. Então a lista não está fechada. Ok. Gog, hoje personificado por Vladimir Putin, levará o que há de mais moderno no aspecto armamentista no seu avanço contra Israel. Ok. Mas muitos também irão a cavalos. Isso aqui é literal, não é simbólico. O país que tem o maior plantel de equinos usado pelas Forças Armadas é a Rússia. Ok. Por quais razões a Rússia e nações aliadas avançarão contra Israel? Duas. Ezequiel 38:12 nos responde. A primeira razão, a localização geográfica de Jerusalém. Ela está no meio exato da terra. Ezequiel 5:5. Como desejo de Gog expansionista, ele vai tentar conquistar o coração da terra, que é Jerusalém. Ok. Em segundo lugar, as riquezas de Israel. Que riquezas são estas? Escutem, dinheiro que os judeus têm muito. A tecnologia judaica, que é fantástica. Petróleo que os judeus exploram do Negev. Gás que eles exploram do mar Mediterrâneo. Os diamantes que são lapidados, certificados em Haifa, Jerusalém e em outros lugares. Mas principalmente as riquezas minerais que estão no fundo do Mar Morto, ao sul de Israel. Aí tem magnésio, potássio, fosfato, cálcio, dentre tantos. Geólogos britânicos fizeram um cálculo surpreendente. Eu falo sobre isso no meu livro novo. Se os judeus extraíssem de uma só vez toda a riqueza mineral que está depositada no fundo do Mar Morto, daria um valor aproximado de 54,9 trilhões de dólares. É por isso que Gog e os seus comparsas vão tentar conquistar Israel no início da grande tribulação. Ok. Ezequiel 38, versículos 19 a 22. Quando as tropas de Gog estiverem em território israelense, Deus vai intervir de três formas. É fundamental, como você vai ver no meu livro, que o próprio Deus é quem vai levar as tropas de Gog para tratar com elas nas terras poeirentas de Israel. Eu vou colocar no teu queixo 6 anzóis e te trarei os montes de Israel. Primeira intervenção de Deus, haverá um terremoto como este e vai desestabilizar as tropas de Gog. Ok. Em segundo lugar, haverá uma confusão e as tropas de Gog vão se autoconfrontar. Ok. Por último, Deus vai intervir através da peste, do sangue, da chuva e granizo, do fogo e enxofre. A Bíblia diz assim, que os mortos serão tantos
que Israel levará 7 meses para sepultá-los. Ezequiel 39:12. Outra coisa interessante, eu falo do meu livro novo. A Bíblia diz que haverá uma sepultura geográfica para o tamanho grandioso do número de mortos. Sabem qual vai ser esse lugar? Ezequiel 39:11, o Vale dos Viajantes. Geograficamente, isso é possível provar, que fica a leste do Mar Morto, onde hoje é a Jordânia. O vale vai ficar entupido de cadáveres. Vitória do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bendito seja Deus. Ok. Agora vamos falar da União Europeia. Nasceu como mercado como europeu. O nome foi mudado no dia 1º de novembro de 93. Olha a bandeira, o fundo azul, 12 estrelas amarelas. Ok. Olha a nova estrutura da União Europeia. Como pesquisador, irmão, já estive aí. E se Deus permitir, no mês de abril do ano que vem, estarei voltando. Ok. Há uma moeda oficial na União Europeia, chamada euro. Ela entrou em circulação em 1º de janeiro de 2002. Mas, das 27 nações que integram este bloco, 9 não adotaram esta moeda. Mantiveram suas moedas originais. Ok. Como é o comando da União Europeia? Na ordem hierárquica, a presidente da Comissão Europeia é a alemã Ursula von der Leyen. Ok. O presidente do Conselho Europeu é o português Antônio Costa. Ok. A chefe da diplomacia da União Europeia é a estoniana Kaja Kallas. Ok. A União Europeia tem instituições sólidas, como o parlamento. Olha o prédio arredondado. Ok. Olha a estrutura do parlamento por dentro. 751 deputados. Relembrando, a cadeira de número 666 está vaga. Ok. A presidente do Parlamento Europeu é a maltesa Roberta Metsola. Ok. A União Europeia tem um Tribunal de Contas próprio, fica em Luxemburgo. Olha o prédio. Ok. O presidente é o irlandês Tony Murphy. Ok. A União Europeia tem uma Corte Suprema própria, fica em Luxemburgo. Olha a estrutura. Ok. O presidente é o juiz belga Cohen Leenaerts. Ok. A União Europeia tem um banco central próprio, fica em Frankfurt, na Alemanha. Olha a estrutura. E na frente do prédio, o emblema do euro. Ok. A presidente do Banco Central Europeu é a francesa Christine Lagarde. Ok. Se há uma palavra que sintetiza a real situação da União Europeia, é crise. Olha aí uma manifestação em Atenas, capital da Grécia. Hoje este bloco é composto por 27 nações. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10 nações. Ok. Preste bem atenção. Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, o colosso, com os 4 impérios mundiais representados. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito de prata, Império Medo-Persa. Ventre de bronze, Império Grego. E pernas e pés, Império Romano. Eu disse que os dedos são a extensão dos pés, correto? O último império mundial foi o romano, representado pelas pernas e pés. Se os dedos são a extensão dos pés, o que isso nos ensina? Que o Império Romano estará de volta. Isso já está oficializado pela União Europeia, que hoje conta com 27 nações. Mas para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10 nações. Aí Daniel disse assim, eu vi uma pedra cortada do monte, sem auxílio de mãos. Ok. Olha, irmãos. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus, a pedra cortada sem auxílio de mãos? Bendito seja Deus. Ok. Quem vai ser o anticristo? Ninguém pode afirmar. O que mais atrapalha é o pleno exercício da escatologia bíblica, é o achismo. A Bíblia diz que ela não é de particular interpretação. Para muitos, o anticristo seria Vladimir Ilyich Lenin. Ele protagonizou a Revolução Comunista na Rússia em 1917, morreu em 1924. Ok. Para muitos, o anticristo seria o da esquerda, Joseph Stalin, que comandou a extinta União Soviética, morreu em 1953. Ok. Muitos acreditavam que o anticristo seria o do centro, Adolf Hitler. Ele era austríaco, aos 17 anos mudou-se para a Alemanha, potencializou o partido nazista, tornando-se no Führer. Ele matou 6 milhões de judeus. Ele suicidou-se em 1945. Ok.
Para muitos, o anticristo seria Henry Kissinger. Ele era de descendência judaica, nascido em Fürth, na Alemanha, naturalizou-se americano, foi secretário de Estado, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, morreu no dia 29 de novembro de 2023. Ok. Muitos acreditavam que o anticristo seria Karol Wojtyla, o João Paulo II, o mais carismático dos papas, falava 13 idiomas, era de origem judaica, era judeu polonês, morreu no dia 2 de abril de 2005. Ok. Para muitos, Bento XVI, que o sucedeu, seria o anticristo, mas ele renunciou ao papado no dia 11 de fevereiro de 2013 e morreu no dia 31 de dezembro de 2022. Ok. Muitos acreditavam que o Papa Francisco seria o anticristo, mas ele morreu no dia 21 de abril de 2025. Ok. Para muitos, o anticristo vai ser o atual Papa, Robert Prevost, Leão XIV. Ok. Muitos acreditavam que o anticristo seria Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos. Você vai ver no meu livro, ele tinha 3 nomes. Cada nome tinha 6 letras. Ronald Wilson Reagan, 666. Morreu em 2004. Ok. Muitos creem que o anticristo vai ser o ex-presidente americano Bill Clinton. E Hillary Clinton, sua esposa, será o falso profeta. Que absurdo. Ok. Para muitos, o anticristo será o ex-presidente americano George Walker Bush. Ok. Outros creem que o anticristo será Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Ok. Muitos creem que o anticristo será o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principalmente por sua agenda de pacificação global. Ok. Muitos creem que o anticristo vai ser o príncipe William na Inglaterra. Ok. Preste bem atenção para esse homem. Como ele se chama? Jared Kushner. Que é ele, genro de Donald Trump. Foi assessor sênior na Casa Branca. Foi ele quem celebrou os acordos de Abraão entre Israel e Bahrein, Israel e os Emirados Árabes, no dia 15 de setembro de 2020. Ele é de origem judaica, é judeu praticante. É o maior incentivador para que os judeus reconstruam o seu templo. Escutem, ele tem um prédio business na Times Square, em Nova York. Qual é o número do seu prédio? 666. Muitos creem que ele será o anticristo. Ok. Para muitos, o anticristo vai ser o presidente da China, Xi Jinping. Ok. Outros creem que o anticristo vai ser o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Ok. Para outros, o anticristo vai ser o 12º homem mais rico do mundo, Bill Gates. Ok. Outros creem que o anticristo vai ser o 4º homem mais rico do mundo, Mark Zuckerberg, criador do Facebook, é de origem judaica. Ok. Para muitos, o anticristo vai ser o presidente da França, Emmanuel Macron, que é de origem judaica, é um dos donos do banco Rothschild. Ok. Muitos creem que o anticristo vai ser o príncipe marroquino Moulay Hassan. Tem 23 anos de idade, fala 4 idiomas e tem uma fortuna de 2 bilhões de dólares. Ok. Outros creem que o anticristo será Abdullah Hashem. Quem é este pastor aqui na linha de frente? É líder da religião Armada de Paz e Luz. O pai é egípcio, a mãe norte-coreana, e ele nasceu nos Estados Unidos. Ele afirma que veio ao mundo para unificar muçulmanos, judeus e cristãos. Pastor, quem o senhor acredita que será o anticristo? Ninguém pode afirmar. Sua identidade não nos foi revelada. Ok. Eu disse que o anticristo, necessariamente para enganar os judeus, vai ter que ter descendência judaica. Aí você vê nessa ilustração, quando o anticristo se autoproclamar como sendo o Messias, uma junta judaica será formada para averiguar se a sua descendência, de fato, é de origem judaica. Ok. Uma vez confirmada, os judeus vão assinar um acordo com o anticristo. Lembram-se, o acordo será de 7 anos. Ok. Na metade da semana, o anticristo vai romper o acordo. Aí a sua máscara vai cair. Ok. Aí os judeus ficaram desolados. Pactuamos com o homem errado. Fomos enganados. Ok. Aí o anticristo vai perseguir os judeus na segunda fase da grande tribulação. Ok. O falso profeta vai construir uma grande imagem da primeira besta, ou seja, do anticristo. E vai dar poder à imagem para que ela fale. E os homens terão que adorá-la. E aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e muitos serão mortos. Ok. Preste bem atenção. Aí está a cúpula da rocha, que muitos insistem em chamar de a Mesquita de Omar. Essa construção muçulmana foi edificada entre 688 a 690 da era cristã, pelo califa Abd al-Malik.
no mesmo lugar onde ficava o templo dos judeus. Pastor, por que é que os judeus não têm mais o templo? Porque o general Tito e seus liderados destruíram Jerusalém no ano 70 da era cristã. Os judeus não podem construir o templo ao lado. Tem que ser no antigo lugar. Por quê, pastor? Ok. Por isso aí. Vocês estão vendo a cúpula da rocha por dentro? Estão vendo aqui essa pedra? Sabem que pedra é essa? A pedra onde Abraão iria sacrificar Isaac, porque aí é o Monte Moriá. Os judeus não podem reconstruir o templo à direita nem à esquerda, tem que ser no antigo lugar. E hoje é ocupado por essa mesquita muçulmana. Como é que o imbróglio será resolvido? Daniel 9:27. E ele, quem? O anticristo. Firmará um acordo com muitos, é plural. Uma das pautas do acordo será com os árabes. Lembre-se, o anticristo vai ser o mestre do convencimento. Ele vai convencer os árabes de que a cúpula da rocha é velha e pequena. Ela será demolida e reconstruída mais ampla e luxuosa em um outro lugar. E aí, no antigo lugar, os judeus reconstruíram seu templo. Quando? No início da grande tribulação. Ok. Olhem a maquete do templo a céu aberto em Jerusalém, no Museu de Israel. Ok. Olha a escola talmúdica Yeshivá, onde os judeus estão cadastrando sacerdotes da linhagem de Arão e treinando-os. Ok. Os 102 utensílios do futuro templo estão prontos. Dentre eles, o candelabro de ouro. Pesa 45 quilos, está avaliado em 2 milhões de dólares. Ok. Olha a coroa de ouro do sumo sacerdote. Ok. Olha uma réplica da arca do concerto. Ok. Os instrumentos estão prontos para a musicalidade, como a lira. Ok. A harpa. Ok. As trombetas. Ok. Faltava aos judeus algo interessante. Um azeite puro dentro do ritualismo judaico. Em 2014, o Instituto do Templo anunciou simplesmente a produção desse azeite. 150 quilos de azeitonas foram colhidas nas colinas de Golã, norte de Israel. Ok. Olha os sacerdotes colhendo. Não foram trabalhadores braçais. Os próprios sacerdotes coens colhendo as azeitonas. E elas foram prensadas no lugar kosher, puro. E o azeite está pronto para alimentar a menorá, o candelabro de 7 braços. Ok. Os sacerdotes estão passando por treinamento. Ok. Faltava aos judeus a novilha vermelha de Números 19:2. Os judeus não a tinham mais. Mas em 1998, o pastor americano Clyde Lott enviou para Israel algumas novilhas vermelhas. Em setembro de 2022, mais 5 foram enviadas. Eu vi uma novilha vermelha em Siló, cidade de Samuel. Como é que essa novilha vermelha era usada no Velho Testamento? Ela era transportada por um sacerdote para fora de Jerusalém pela porta oriental. Descia o vale do Cedrão, era levada até o Monte das Oliveiras, onde havia um altar de pedra. Um segundo sacerdote matava a novilha e a retalhava em pedaços. Um terceiro sacerdote queimava suas partes até que tudo se transformasse em cinzas. E as cinzas eram misturadas com água para um ritual de purificação do povo. Os judeus não tinham mais a novilha vermelha, hoje eles têm. Tudo está pronto para o desfecho final. Irmãos, Deus está falando conosco. É tempo de avivamento. É tempo de um despertar espiritual. Jesus está às portas. Ok. Agora preste bem atenção. O anticristo vai profanar o templo dos judeus. Paulo diz que ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok. No capítulo 17 do Apocalipse, nós vemos a figura da grande meretriz, a grande prostituta. Ela representa uma igreja ecumênica e sincrética, que vai se fortalecer na primeira fase da grande tribulação. Ela tem um cálice de ouro, mas o conteúdo é fedentina pura. Na época do Império Romano, as prostitutas tinham seus nomes escritos nas testas. E esta prostituta tem um nome que é Babilônia, mãe das abominações. A Bíblia diz que ela vem montada sobre a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres.
Apocalipse 17, 9. E as 7 cabeças, onde a prostituta se assenta, são 7 montes. Qual foi a cidade edificada sobre 7 montes? Roma. Roma vai ser a base para essa igreja sincrética e ecumênica, que vai prevalecer na primeira fase da grande tribulação. Porém, na segunda fase da grande tribulação, quando o culto à imagem da besta for estabelecido, todas as religiões vão desaparecer. Ok. João viu um livro selado com 7 selos. E João chorou porque ninguém fora digno de abri-lo. Quando ele ouviu a voz de um dos 24 anciãos que disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ok. Os 4 primeiros selos são abertos. Na abertura do primeiro selo aparece um cavalo branco que simboliza falsa paz. Vai abranger os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Preste bem atenção. Nesse período surgiram as 2 testemunhas, Apocalipse 11, versículos 3 a 13. Elas estarão vestidas de saco, fala pesar e contrição. Serão 2 oliveiras, ou seja, serão cheios do Espírito Santo. Serão 2 candeeiros, ou seja, vão refletir a glória de Deus num período caótico. As 2 testemunhas vão profetizar por 1260 dias. Se alguém tentar contê-las, fogo sairá das suas bocas e tais pessoas morrerão. Findando-se o tempo da sua profecia, Deus vai permitir que as 2 testemunhas sejam mortas. Seus corpos ficarão expostos a uma praça em Jerusalém por 3 dias e meio. As pessoas comemorarão suas mortes, mas Deus vai intervir no curso histórico. O espírito de vida nelas entrará. Elas ficarão em pé e ouvirão uma voz do céu que lhes dirá: subi para cá. E as 2 testemunhas ressuscitarão e subirão os céus. Haverá um grande terremoto que vai destruir 10ª parte de Jerusalém e vai matar 7.000 pessoas. Ninguém pode afirmar quem serão as 2 testemunhas. A maioria acredita que serão Moisés e Elias, por conta de Apocalipse 11, 6. Essas têm poder para fechar o céu para que não chova. Tem poder para sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Quem fez isso no Velho Testamento? Moisés e Elias. Moisés protagonizou a primeira praga que Deus enviou sobre o Egito. Êxodo capítulo 7, versículos 19 e 21. Elias protagonizou a grande seca que Deus enviou sobre Israel por 3 anos e meio. 1 Reis 17, 1, Tiago 5, 17. Nem por isso eu posso afirmar que as 2 testemunhas serão Moisés e Elias. O correto é dizer que elas viram no estilo e na autoridade de Moisés e Elias. O segundo selo é aberto, aparece um cavalo vermelho que simboliza a guerra. A Bíblia diz que o anticristo vai tirar a paz da terra e as pessoas vão se autoconfrontar. O terceiro selo é aberto, aparece um cavalo preto que simboliza fome. O 4º selo é aberto e aparece um cavalo que simboliza a morte, o cavalo amarelo. A morte e o inferno seguirão. 1/4 da população do mundo morrerá. Por favor, vamos memorizar. O cavalo branco simboliza falsa, o vermelho, guerra, o preto, fome, o amarelo, ok. Logo na sequência, é fundamental que nós nos lembremos que na abertura do 5º selo, vemos os mártires da grande tribulação. Haverá salvação durante a grande tribulação, e alguns morrerão como mártires, decapitados, fuzilados, trucidados. Depois de mortos, ficarão debaixo do altar de Deus, vestidos de branco e com palmas em suas mãos, clamando a Deus por vingança. Ok. O 6º selo é aberto, e haverá uma cena apavorante, um grande terremoto, montes e ilhas serão removidos. A Bíblia diz que o sol se tornará negro como um saco de silício, a luz se converterá em sangue e as estrelas cairão do céu. Ok. No intervalo do 6º para o 7º selo, surgem os 144.000 que serão selados por Deus para evangelizarem durante a grande tribulação. Quem serão eles, pastor? Serão judeus convertidos a Cristo, 12.000 de cada tribo, 144.000 perfazendo o total. Dan e Efraim são omitidos na relação, são substituídos por José e Levi. Pastor, isso é simbólico ou literal? Literal. Serão 144.000 judeus convertidos a Cristo, que serão selados por Deus, recebendo autoridade para evangelizar. Você os vê no capítulo 7 do Apocalipse. Quando você abre a Bíblia no Apocalipse 14, você vê os 144.000 no céu. Por quê? Deus os retirará da terra. Ok. Quando o último selo for aberto, haverá silêncio no céu por quase meia hora, em atitude e respeito às decisões que Deus irá tomar. E 7 anjos surgirão com 7 trombetas, anunciando novos juízos de Deus. Ok.
O primeiro anjo vai tocar a sua trombeta, e haverá uma cena apavorante, saraiva, fogo e enxofre, a terça parte da terra será destruída. Ok. A segunda trombeta será tocada, e algo como um meteoro incandescente vai cair no mar, vai matar um terço da vida marítima, e vai destruir um terço das embarcações. Ok. A terceira trombeta é tocada, e uma estrela chamada absinto vai cair na terra. Absinto é chamada também de losna, é a erva mais amarga que existe. Vai contaminar um terço das águas potáveis do globo terrestre. Ok. O quarto anjo vai tocar a sua trombeta e haverá um semi-blackout. Um terço do sol, da lua e das estrelas deixará de brilhar. Ok. O quinto anjo toca a sua trombeta e uma estrela cairá do céu. Vai trazer consigo as chaves do poço do abismo. Onde fica esse lugar? No mais profundo do Hades, onde estão atormentados, enclausurados, os mais terríveis demônios. Numa permissão de Deus, Satanás os soltará. E esses demônios sairão a atormentar os homens, tal qual uma praga de gafanhotos liquida uma lavoura. Gafanhotos aí simbolizam demônios. A prova que são demônios é que eles têm um rei, Abaddon em hebraico, Apolion em grego. A Bíblia diz que a morte vai ser ausentada dos homens por 5 meses. Apocalipse 9,6 diz a palavra que os homens vão dizer: ó morte, venha sobre nós. Mas a morte deles fugirá por 5 meses. Ok. O sexto anjo então toca a sua trombeta, e 4 anjos maus que estão presos junto ao rio Eufrates serão liberados para agirem. Eles vão comandar uma cavalaria infernal em número de 200 milhões. Esta cavalaria não é humana, é demoníaca. Olhem abaixo, serão 200 milhões de demônios. A morte voltará em circulação e 1/3 da população do mundo morrerá. Ok. O último anjo então toca a sua trombeta e vemos o cumprimento dos 24 anciãos que estarão adorando a Deus diante do trono. Quem serão eles? São os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Seus nomes estão nas portas da Nova Jerusalém, juntamente com os 12 apóstolos do Novo Testamento. Seus nomes estão nos fundamentos da santa cidade. Ok. Aí cumprir-se Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. A mulher representa a nação de Israel. Ela tem a lua debaixo dos seus pés. Eu estou falando da supremacia judaica em relação às demais nações. Ela tem uma coroa de 12 estrelas, uma alusão às 12 tribos de Israel. Por que ela está vestida do sol? Fala da glória de Deus que sempre acompanhou a nação de Israel. A mulher que é Israel está grávida, prestes a dar à luz um filho que é Cristo. Mas alguém quer matar o seu filho, que é o dragão, que corresponde ao diabo. O diabo fez de tudo para que Jesus não nascesse, mas ele nasceu, triunfou sobre a morte, sobre o inferno, e realizou por nós a sua obra salvífica na cruz do Calvário. A mulher representa a nação de Israel. A Bíblia diz que depois de dar à luz seu filho, a mulher receberá asas de águia, fala de agilidade e foco. E a mulher vai se refugiar no deserto. Qual é o lugar onde o remanescente de Israel vai se refugiar? Daniel 11:41, a região de Edom, Moabe, Amon, que corresponde hoje a Jordânia. Ok, estamos terminando. 7 anjos vão derramar 7 taças, que correspondem a novos juízos de Deus. Ok. O primeiro anjo vai derramar a sua taça, e haverá uma chaga purulenta, que vai atingir aqueles que receberam a marca da besta, e adorar a sua imagem. Ok. O segundo anjo vai derramar a sua taça, e os mares se converterão em sangue. Ok. O terceiro anjo vai derramar a sua taça, e os rios se converterão em sangue. Vocês se lembram de Êxodo 7, versículos 19 e 21? Quando Deus enviou a primeira praga sobre o Egito, só o Nilo e suas fontes foram transformados em sangue. Agora todos os rios do mundo. Ok. O quarto anjo vai derramar a sua taça sobre o sol. Ele se fará abrasador. A Bíblia diz que os homens blasfemarão contra Deus por conta do superaquecimento da temperatura do globo terrestre. Isaías 30:26, o profeta messiânico diz que o sol vai arder 7 vezes mais. A Organização Meteorológica Mundial afirmou que 2024 foi o ano mais quente da história da raça humana, e o quadro só vai piorar nos próximos 9 anos. A temperatura vai aumentar 1,5 graus Celsius. Deus está nos mostrando que o relógio profético caminha para apontar o horário da partida da igreja. É tempo de avivamento, é tempo de leitura, é tempo de jejum, é tempo de adoração, é tempo de buscarmos a Deus. Deus está nos dando o entendimento de que profecias apocalípticas sinalizam para o seu cumprimento. Ok. O quinto anjo então vai derramar a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino far-se-á tenebroso.
Vocês se lembram da 9ª praga que Deus enviou sobre o Egito? Êxodo 10? O Egito ficou 3 dias no escuro. Ninguém saía do lugar, porque não via nada. Agora não. Muitos e muitos dias. O mundo todo no escuro. Elevadores vão parar. UTIs vão parar. Aviões não vão pousar e decolar. O mundo num caos global. O mundo no escuro. Mas eu glorifico a Deus, porque a igreja de Porto Velho vai estar nas bodas do Cordeiro, casando-se com Jesus Cristo, o Senhor. Ok. Então o 6º anjo vai derramar a sua taça, e vai haver a seca do rio Eufrates. Ele nasce na Turquia, deságua no Golfo Pérsico, tem 2.700 quilômetros de extensão, tem de 3 a 10 metros de profundidade, e de 200 a 400 metros de largura. Apocalipse 16, 12, o rio Eufrates vai se secar. Pastor, não é algo improvável? Não, está na Bíblia. Ok. No trecho em que Eufrates passa pelo Iraque, ele já secou. Eu estive na COP27 de Sharm el-Sheikh no Egito, irmãos. É algo impressionante. O presidente do Iraque afirmou que até 2040 o Eufrates vai estar totalmente seco. Isaías 11:15, o profeta disse que o Eufrates vai se transformar em 7 filetezinhos d'água, que as pessoas vão atravessar de sandálias. Pastor, mas por que o rio vai secar-se? Para que passem pelo seu leito seco exércitos de nações chamadas reis do nascente do sol. No grego, Anatole e Helios. Ok. Quais são essas nações? Índia. Ok. China. Ok. Japão. Ok. Coreia do Norte. Ok. E Coreia do Sul. Os reis do nascente do sol ou os reis do Oriente. Esses países enviaram seus efetivos militares que atravessaram o leito seco do Eufrates e seguirão até o vale do Megido, unindo-se ao anticristo para promoverem a batalha do Armagedon. Ok. Aí o último anjo vai derramar a sua taça e vai haver o maior de todos os terremotos. Apocalipse 16, versículos 18 e 19. A Bíblia diz que as grandes cidades do mundo serão destruídas, como Nova York, São Paulo, Buenos Aires, Paris, Cairo, no Egito. Jerusalém, chamada de a grande cidade, vai ser fendida em 3 partes. E o templo que os judeus vão reconstruir e que será profanado pelo anticristo, será destruído mais uma vez. Simultaneamente cairá sobre a terra uma chuva de pedras, uma chuva de granizo. Cada pedra vai pesar pelo menos 1 talento, o que equivale de 45 a 50 quilos. Pessoas esmagadas nas praças, nas ruas, nos campos, pavor, desespero. Mas a igreja de Jesus, protegida, estará nas bodas do Cordeiro. Ok. Aí o anticristo vai dar a largada para a batalha do Armagedon. Armagedon quer dizer montanha de Megido. Aí está o palco da batalha, o Vale do Megido, fica ao norte de Israel, na Galileia, mede 40 quilômetros de extensão por 20 quilômetros de largura. Aí o grosso das tropas do anticristo vai acampar. Ok. E com parte delas o anticristo avançará contra Jerusalém. Ok. Os judeus lutarão heroicamente para tentar defender sua santa cidade. Ok. Mas não vão superar o poderio bélico do anticristo, que vai ser infinitamente superior. Ok. Quando os judeus estiverem encurralados no finalzinho da grande tribulação, vai se cumprir Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O anticristo vai achar que é senhor da situação, que vai mudar o curso da história, mas aquele que tem as rédeas da história vai intervir. Simplesmente quando os judeus clamarem a Deus, a oração subirá até o trono de Deus no 3º céu, e Deus Pai dará uma ordem ao seu Filho Jesus, para que venha livrar Israel no final da grande tribulação. Ok. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, diz a Bíblia, que Jesus virá montado em um cavalo branco, que é símbolo de vitória. Na sua coxa salpicada de sangue, estará escrito: fiel e verdadeiro, o que julga e peleja com justiça. O seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele não virá só, ele virá com seus santos vestidos de linho puro, branco. Quem são estes? A igreja de Porto Velho, de Rondônia, do Brasil, e dos 4 cantos da terra. Bendito seja Deus. Ok. Por incrível que pareça, o anticristo vai lançar sua artilharia tentando alvejar a Cristo, como se isso fosse possível.
Jesus vai destruir as tropas do anticristo de duas formas. A primeira, escute, confundindo-as, Zacarias 14:13. A segunda, pelo assopro da sua boca, segundo aos Tessalonicenses 2:8. Ok. Olha o resultado, Apocalipse 14:20. A mortandade envolvendo as tropas do anticristo vai ser tão grande que o sangue dos mortos vai chegar até os freios dos cavalos. A altura média do chão até o freio de um cavalo é de 1,20 m. E a mortandade vai se estender por 1.600 estádios, o que equivale a 296 quilômetros de extensão. Porém, o anticristo e o falso profeta serão poupados, pois Jesus vai tratar pessoalmente com esses dois. Jesus vai pegar os dois ainda vivos e vai lançá-los no lago que arde em fogo e enxofre. Apocalipse 19:20. Ok. Aí os judeus verão a Cristo vindo em glória, e quando o virem dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Ok. Zacarias 12:10 diz a Bíblia que o Espírito de graça e súplicas cairá sobre os judeus, e eles chorarão amargamente quando avistarem a Cristo. Ok. Aí vai acontecer a conversão do remanescente de Israel. Romanos 9:27. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ok. 3 minutos eu termino. Aí está o Monte das Oliveiras. Fica na frente de Jerusalém. Ali vocês estão vendo aquela construção, é a Igreja das Nações. Do lado esquerdo, o Jardim do Getsemane. Agora, por favor, aqui na frente está Jerusalém. Olhem logo acima no Monte das Oliveiras, onde vocês veem aqueles prédios. Logo ali atrás estão duas cidades, Betfagé e Betânia. Vocês se lembram quando Jesus entrou em Jerusalém, de forma triunfal? Ele desceu o Monte das Oliveiras montado em um jumentinho. E a multidão saudava-o, dizendo-lhe: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Citando o Salmo 118, versículos 25 e 26. Escute, Jesus entrou em Jerusalém pela porta oriental. E é por ela que ele vai voltar. Agora, olhem por favor para a parte superior do monte. Volto a dizer, não adianta eu usar laser, porque na tela screen ele não funciona. Na parte mais alta do Monte das Oliveiras, a maior cadeia de hotéis do mundo, a Holiday Inn, quis construir o hotel mais luxuoso de Israel. Por que o hotel não foi construído, pastor? Porque técnicos da área sismológica detectaram que o Monte das Oliveiras está situado num cinturão sísmico. E então advertiram: não construa um hotel, porque um terremoto vai partir o Monte das Oliveiras ao meio. Eles quase acertaram. O monte vai se vender, mas não por conta de um simples abalo sísmico. Zacarias 14:4 diz a Bíblia que Jesus vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender ao meio assim. Ok. Olha que coisa impressionante. O monte se fendendo ao meio em direção a Jerusalém. Ok. Aí vai se cumprir a mais linda profecia escatológica, no que diz respeito à participação efetiva do Senhor para com Israel. A porta oriental, o Messias vai entrar por ela, chamada de porta dourada, porta do vale, porta de Suzã, porta da misericórdia. Foi por esta porta que Jesus entrou em Mateus capítulo 21. Por esta porta, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava em Jerusalém, porque ela dava acesso direto ao templo. Ele realizava sacrifícios pela nação. E é por esta porta que ele vai entrar. Pastor, só tem um problema ali, não tem porta. É verdade, só tem um sinal. É a última foto, irmãos, estamos terminando. Por que esta porta está fechada? Quando Suleimã, o magnífico do Império Otomano Turco, conquistou Jerusalém em 1540, ele mandou reerguer os muros e os portais. Aí um assessor para assuntos religiosos disse-lhe: tu sabes que é uma profecia do profeta hebreu, que afirma que o Messias que eles aguardam vai entrar em Jerusalém por esta porta? Enciumado, ele mandou lacrar a porta oriental. Sem saber, ele está ajudando no cumprimento da profecia, porque a Bíblia dizia: a porta oriental estará fechada, porque só o Messias entrará por ela. Mas ele fez outra coisa mais grave. Ele mandou estabelecer bem na frente da porta um cemitério muçulmano. Sabe por quê? Números 19 e 16, lei restrita aos sacerdotes. Eles não podiam caminhar entre mortos, ficavam impuros por 7 dias. Satanás usou Suleimã magnífico de duas formas para
obstruir o cumprimento dessa profecia bíblica, a que diz que o Messias vai entrar em Jerusalém pela porta oriental. Primeiramente, a porta está lacrada. Na sequência, tem um cemitério ali de frente, mas Deus vela por cumprir sua palavra. 1.200 metros aqui na frente está o Monte das Oliveiras. Jesus pisa no monte, a terra rasga, 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 o cemitério estoura e a porta cairá por terra, e o Messias vai entrar em glória em Jerusalém. Quem pode, aplauda o Senhor por tudo isso nesta noite. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Regilson, a todos os demais obreiros do Senhor, nosso pastor presidente está viajando. Quem desejar adquirir nosso material, passe ele na frente, por favor. Amanhã, a última aula. Deus abençoe. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai.